Em 1992 era lançado o Wolfenstein 3D, o jogo que não é só considerado o primeiro FPS, como também o avô do gênero, e que estabeleceu padrões que logo seriam aprimorados e estabelecidos pelos jogos que vieram depois dele. O Wolfenstein 3D foi o início de tudo. Se você joga e gosta de qualquer FPS de hoje em dia, agradeça ao Wolfenstein por ter existido lá atrás. É bem provável que seu pai ou até mesmo o seu avô tenham jogado o Wolf 3D naquela época em que ele lançou. E eu, obviamente, como não era nascido nesse tempo, eu acabei jogando o jogo lá pra 2017. Não era nem a versão normal de PC, era a versão de Super Nintendo em emulador. Óbvio que mais cedo ou mais tarde eu acabei jogando a versão normal de PC. E como o jogo tá completando 30 anos agora em 2022, eu decidi fazer uma review em homenagem ao Wolf 3D e tudo que ele fez pela indústria dos games. Eu sou o Linux, entra no meu server do Discord e vamos pro vídeo. Antes da gente falar sobre o Wolfenstein 3D, a gente primeiro vai ter que voltar até os anos 70, onde foi lançado o Maze War. Nesse jogo você fica em um labirinto e tem que eliminar outros jogadores. É bem simples pra falar a verdade. O jogo tinha uma movimentação onde você podia andar pra frente, pra trás e pros lados, e a visão da câmera ficava de acordo com o ponto de vista do jogador. Era como se a gente estivesse enxergando através dos olhos do personagem. No mesmo ano do lançamento do Maze War, era lançado Spacing, um jogo onde 32 jogadores tinham que ficar se matando em um cenário espacial. Pulando agora para 1991, a ID Software, fundada por John Romero, John Carmack, Adrian Carmack e Tom Hall, lançaram um jogo chamado Rover Tank 3D. O jogo em primeira pessoa, onde você controlava um tanque e tinha que sair por aí resgatando pessoas e matando monstros. No mesmo ano, a ID Software também lançou um jogo chamado Catacomb 3D, que introduzia um conceito da mão do personagem ficar aparecendo na tela, além de ser o primeiro a possuir textura nas paredes, e também introduzir um conceito muito importante, que é o rosto do personagem aparecendo no canto da tela. E em 1992 foi lançado o Wolfenstein 3D, um jogo que era a sequência do Castle Wolfenstein e do Beyond Castle Wolfenstein, dois jogos 2D de stealth feito pela Muse Software. Acontece que ambos os jogos, o Rover Tank, o Catacomb e o Wolfenstein, usavam uma tecnologia criada por John Carmack que fazia com que esses jogos parecessem com 3D mesmo sendo 2D. Então não, Rover Tank, Catacomb, Wolfenstein e futuramente o Duke Nukem, apesar de terem 3D no nome, eles não são 3D, eles são jogos 2D que fingem ser 3D. O 3D de verdade só foi vir na época do Quake. E aí você se pergunta, por que o Wolfenstein é considerado o primeiro FPS, sendo que existem 4 jogos desse gênero, fora alguns que eu não citei, que vieram antes dele? E o motivo é bem simples, Maze War e Spacing só eram disponíveis em laboratórios, etc, algo bem restrito e por isso quase ninguém jogou esses jogos. Eles não inspiraram nada e não definiram nada na indústria. Rover Tank, apesar de à primeira vista parecer um FPS, ele falha justamente em ser um jogo em primeira pessoa. Pensa bem, você não controla um ser humano, você controla um tanque e você não vê as coisas do ponto de vista da pessoa que tá dentro do tanque. A câmera fica posicionada na frente do veículo. Você nem sequer vê o canhão do tanque disparando. Então não, Rover Tank não é um jogo em primeira pessoa e consequentemente não é um FPS. Catacomb, por mais que olhando por cima pareça um FPS, ele falha justamente em ser um jogo de tiro, já que você não atira, você não tem uma arma para atirar, no máximo você lança projéteis com a sua mão. Então não, Catacomb não é um jogo de tiro e consequentemente não é um FPS. O Wolfenstein 3D estabeleceu conceitos básicos que são seguidos até hoje pelos FPS. Você controla um personagem, você tem várias armas, você tem munição, você tem vida e você tem um monte de inimigos para matar. Todo FPS, seja single player ou multiplayer, segue a base do Wolfenstein 3D e é por esses motivos que ele é considerado o primeiro FPS. Indo agora pro jogo em si, a história é até que bem simples, porque como todo FPS da época, o foco estava 100% no gameplay e a história era só um pano de fundo para tudo isso. Você controla um personagem chamado BJ Blazkowicz, um americano que foi capturado pelos nazistas e preso no castelo Wolfenstein. E o seu objetivo agora é sair daquele local e matar todos os nazistas no caminho. O jogo inicialmente é dividido em 3 capítulos, com você podendo escolher a dificuldade que você quer jogar. Você começa o jogo apenas com uma pistola e logo é apresentado o primeiro inimigo, o soldado nazista, que é o inimigo mais básico do jogo. Você anda mais um pouco e encontra o segundo inimigo, o cachorro, que aparece bem pouco, diga-se de passagem. O Wolfenstein tem uma jogabilidade bem mais travada que Doom, e somando isso ao fato de que o uso do mouse nos FPS não eram comuns naquela
época, acaba que virar pros lados, por exemplo, é bem mais demorado do que realmente deveria ser, o que é um problema, já que direto no jogo você vai ter que lidar com inimigos aparecendo do seu lado ou atrás de você. A trilha sonora feita por Bob Prince é muito boa e pelo menos aqui no primeiro capítulo combina perfeitamente com o ritmo do jogo. Não é algo tão acelerado igual Doom, mas também não é algo tão monótono igual Dark Forces. A paleta de cores do jogo também é muito boa, esse azul com ciano e cinza dá um contraste muito legal, além de coisas como o cabelo loiro do BJ, que combina muito bem com as cores ao redor. O jogo tem um sistema de pontuação, cada inimigo que você mata, cada tesouro que você pega ao longo do mapa aumenta sua pontuação. Além disso, o jogo também tem um sistema de vidas, ou seja, diferente de Doom, onde você pode morrer quantas vezes quiser, aqui o número de vezes que você pode morrer é limitado, apesar de que é possível burlar o sistema de vida salvando o jogo. Além disso, você tem a sua saúde, que começa no 100 e quando você toma dano ela vai reduzindo até chegar no 0, que é quando você morre. Também tem a munição da sua arma, que você pode pegar ao longo do mapa, e também tem o rosto do BJ no canto da tela, fazendo várias expressões ao longo da sua gameplay. Em alguns pontos do mapa terão passagens secretas que te levam até armas, munições, tesouros e em alguns casos até fases secretas. No primeiro mapa você tem uma passagem secreta que te leva até a segunda arma do jogo, a metralhadora. Quando você chega no final do primeiro mapa, o jogo exibe uma tela que mostra o seu desempenho naquela fase, quanto tempo você levou para completá-la, quantos inimigos você matou, enfim. Na segunda fase você é introduzido a um novo inimigo, o Wolfenstein SS, que usa a metralhadora. E além disso você também é introduzido a uma arma nova, a Chain Gun. E sim, eu sei que no meu vídeo de Doom eu chamei ela de minigun, mas aparentemente minigun e Chain Gun são duas armas diferentes, então fica essa correção aí. Algo interessante é que todos os mapas do Wolfenstein 3D têm a mesma altura, não existe degraus, elevadores ou coisas do tipo. E assim como o Doom e outros jogos da mesma época, o Wolfenstein 3D também sofre daquele problema de level design onde você fica facilmente perdido nos mapas. Porém, graças ao que eu falei de todos os mapas terem a mesma estrutura, acaba que esse problema de level design fica ainda pior. Tem horas em que você tá preso em um labirinto com todas as paredes tendo a mesma textura e você não consegue diferenciar nada com nada. Não é algo que, nossa, que jogo impossível de se jogar, mas incomoda um pouco, enfim. Você continua jogando as fases até chegar no primeiro boss, o Hans Grosser. Ele é bem fácil de se enfrentar, você só precisa se esconder um pouco e ir atirando nele com a Chain Gun, e mais cedo ou mais tarde ele acaba morrendo. BJ consegue fugir do castelo Wolfenstein, porém estranhamente o jogo não acaba aqui. O segundo capítulo começa em uma área estranha, que possui uma parede amarela. A música de fundo se parece com da primeira fase, porém bem mais estranha. Você anda pelo mapa e literalmente não tem inimigos, o jogo fica tenso, você espera que algo de ruim vai vir, mas não sabe exatamente o que é. É o famoso medo do desconhecido, até que do nada isso aparece. Sim, zumbis. A história desse segundo capítulo é que um cientista nazista chamado Dr. Scrabbs, não sei como é que se fala, pretende criar o exército de soldados zumbis, e após sair do castelo Wolfenstein, BJ vai atrás desse cara pra assim acabar com seus planos. Olha, eu não sou um cara que se assusta fácil nos jogos, dificilmente eu fico com medo em algum jogo de terror, mas aqui eu realmente fiquei tenso e com medo desses zumbis. Isso se deve principalmente à trilha sonora do segundo capítulo, que é mais tensa e assustadora, como também pelo fato desses zumbis te matarem muito rápido. Não é algo relacionado à aparência deles ou os sons que eles fazem, até porque de assustador esses zumbis não tem nada. Porém, o que faz você ter medo deles é o fato deles te matarem em questão de segundos, então você não quer enfrentar eles. Você toma cuidado ao andar pelo mapa, porque se um zumbi aparece do seu lado ou atrás de você, já era. Mais tarde, os zumbis começam a se misturar com os soldados nazistas que a gente tinha visto lá no primeiro capítulo. E depois de um tempo jogando e passando as fases, você chega até o Dr. Scrabbs, que joga seringas em você. Novamente é bem fácil matar ele, porém quando ele morre aparece uma Death Cam, que é basicamente um replay dele morrendo em câmera lenta. E sim, foi daí que surgiu as Kill Cams que a gente vê em jogos como COD e derivados. Após derrotar o Dr. Scrabbs, BJ vai até um bunker em Berlim, e se você tem um mínimo de conhecimento sobre Segunda Guerra Mundial, você provavelmente sabe que bunker é esse. E assim começa o terceiro capítulo. Aqui a gente se depara
depara com um novo inimigo, o Officer. Ele é extremamente rápido e além disso ele usa uma chain gun, ou seja, se você já achava o zumbi do capítulo 2 um inferno, esse cara consegue ser ainda pior. Algo que eu acho bem interessante é que na fase secreta do terceiro capítulo, você literalmente enfrenta o fantasma do Pac-Man, e após derrotá-lo, você vai para a penúltima e consequentemente a última fase. Com isso, um novo inimigo aparece, o Fake Hitler. Ele na verdade se trata de um manequim com a mesma aparência do Hitler e que tem um lança-chamas acoplado no peito. Ele é principalmente usado para espantar as pessoas que por acaso entrarem naquele bunker, fazendo elas pensarem que aquele era o verdadeiro Hitler e que ele tava voando e soltando bolas de fogo do peito, sendo que na verdade era só um manequim com lança-chamas. Você vai matando os soldados e os manequins até chegar no verdadeiro Hitler, que tá usando uma armadura. Esse de longe é o único boss que realmente deu um certo trabalho de vencer. Você basicamente tem que atirar nele até quebrar a armadura e ao mesmo tempo matar os soldados que estão atirando em você. Após fazer tudo isso, o Hitler vai pra cima de você mesmo sem armadura e aí você tem que continuar atirando até matar ele. Então sim, no universo de Wolfenstein, Hitler não se matou igual na vida real. Foi o BJ que entrou no bunker em Berlim, matou o Hitler e foi embora sem deixar rastros. E é assim que o jogo acaba. Na época de seu lançamento, o primeiro capítulo do Wolf 3D era vendido de graça como shareware, e se você quisesse, você comprava os outros dois capítulos por telefone e eles chegavam na sua casa em formato de disquetes. A ID Software não estava muito esperançosa com relação às vendas do Wolf 3D. A expectativa era que o jogo vendesse 60 mil cópias durante seu primeiro mês. Porém, as vendas ultrapassaram as expectativas e o jogo bateu 100 mil cópias vendidas no primeiro mês, chegando a liderar as vendas de shareware em 1992. Como consequência desse sucesso que o jogo fez, ele obviamente recebeu ports para outras plataformas, e uma que vale a pena citar é a versão de Super Nintendo, que foi a primeira versão do jogo que eu joguei há uns anos. Algo interessante desse port para Super Nintendo é que essa versão do jogo tem uma história diferente do Wolf 3D original. Ao invés do BJ ser capturado e preso no castelo Wolfenstein, ele é mandado para um castelo aleatório com o objetivo de matar Hans Grosset. Quando o jogo começa, você percebe uma coisa: todos os símbolos nazistas na parede foram retirados. Hitler perdeu seu bigode e agora é chamado de Statmaster. Me desculpa se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, já que eu não sei alemão. Pelo amor de Deus, me desculpem. Além disso, os cachorros do jogo original foram substituídos por ratos mutantes, e a versão de Super Nintendo possui duas novas armas que a versão original não tem, que no caso são o lança-chamas e o lança-foguetes. Após derrotar Hans Grosset igual no jogo original, BJ é mandado até o castelo Erlanger, com o objetivo de eliminar um comandante nazista chamado Trans Grosset, o parente de Hans Grosset que a gente tinha acabado de enfrentar. E eu não tô nem zoando, o nome dele realmente é Trans. Após isso, acontece aquele mesmo negócio que eu falei do Dr. Schrebbs, do zumbi, etc. Depois de todos esses eventos, BJ é mandado pra Prússia Oriental, em um local chamado Wolfslair, onde ele tem que enfrentar um zumbi chamado Ibermutant, ou Ubermutante, se a gente quiser abrasileirar. Imagina, cara, você pede um Uber e vem um zumbi com uma chain gun enfiada no peito. BJ derrota o Ubermutante e vai até o castelo Rhinelander, não sei como é que se fala, desculpa, onde enfrenta um líder nazista chamado Death Knight. E por último, BJ é mandado até o castelo Wolfenstein com o objetivo de matar o Hitler sem bigode. E o resto é igual ao jogo original, só tem um porém nisso tudo. Ainda em 1992 foi lançado uma prequel do Wolf 3D chamado Spear of Destiny. E é justamente nesse jogo onde o Trans Grosset, o Ubermutante e o Death Knight aparecem pela primeira vez. No final das contas, a campanha do Wolf 3D de Super Nintendo é na verdade uma junção da campanha do jogo original com a campanha do Spear of Destiny, além de algumas alterações. Eu sinceramente não sei porque eles fizeram isso. Eles podiam muito bem só pegar a campanha original, fazer ali algumas adaptações, tirando símbolos nazistas, etc, e deixar por isso mesmo. Mas eles preferiram fazer essa bagunça. Um pouco tempo depois do jogo ser lançado, foram adicionados mais 3 capítulos chamados de Missões Noturnas. Esses capítulos, na verdade, se tratam de prequels, que mostram acontecimentos que antecedem os capítulos originais. Aqui, BJ vai atrás de um líder nazista chamado General Fatgeist, que planeja usar armas químicas criadas pelo Dr. Otto Giftmatcher. E é aí que o quarto capítulo começa. E cara, eu sinceramente odeio o quarto, quinto e o sexto capítulo. Se eu pudesse resumir eles em apenas uma palavra, seria labirinto. Porque é basicamente isso que consiste os mapas dessa segunda trilogia. Um monte de labirinto sem sentido. Eu não sei ao certo quem projetou os mapas desses capítulos,
capítulos, mas eu tenho a plena certeza de que essa pessoa devia estar embriagada no dia que ela criou essas fases. Literalmente, todas as fases da segunda trilogia consistem em labirintos cheios de portas. Você tá no meio de um labirinto, aí você encontra uma porta e quando você abre tem um inimigo, ou às vezes uma parede de cor diferente. Só que aí quando você entra nessa porta, você só encontra tesouro. Tem uma fase do quarto capítulo em que você tem um corredor cheio de portas e você tem que ir abrindo de porta em porta pra saber qual é o certo. E se você ir reto no corredor e seguir mais um pouco, você literalmente dá meia volta e retorna pro início da fase. Sério, cara, isso é muito preguiçoso. O level design desses mapas literalmente foram feitos com a bunda. O cara enfiou o teclado no cu e foi mexendo. E nem venham com a desculpa de que o jogo é antigo, porque os 3 primeiros capítulos que foram lançados antes desse já tinham um level design melhor. Sério, é muito preguiçoso a forma com que os mapas desses outros capítulos foram feitos. De qualquer forma, você encontra o Dr. Otto e consegue matar ele. BJ vai até o Castelo Erlanger atrás do General Fatgeist e assim começa o 5º capítulo. E depois de passar por uns 200 labirintos, você acaba entrando em uma batalha contra Gretel Grosset, a irmã do Hans Grosset que você enfrenta no primeiro capítulo. Felizmente, ela acaba morrendo e o BJ continua sua missão com o objetivo de matar o general. Assim começa o 6º capítulo e 500 labirintos depois, você finalmente encontra o General Fatgeist. E após sua derrota, as aventuras de BJ finalmente chegam ao fim. E agora é o fim de verdade. No final das contas, Wolf 3D é um jogo muito bom, mesmo sendo um jogo muito antigo e muito simples. Quando você pega pra jogar ele hoje em dia, no geral você joga tranquilo. Eu só recomendo que caso você queira jogar esse jogo hoje em dia, você pegue apenas os 3 primeiros capítulos, já que os 3 últimos sinceramente são uma merda. Você vai ter uma experiência horrível jogando eles e não vai afetar em nada a história ou a sua experiência com os 3 primeiros capítulos. Pra mim, os capítulos 4, 5 e 6 do Wolf 3D são tipo o TIE Flash Consumed do primeiro Doom, é completamente dispensável. Enfim, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, entra no meu server do Discord caso você queira conversar comigo e com mais algumas pessoas, ativa o seja membro do canal caso você queira me ajudar financeiramente e receber alguns benefícios em troca. Lembrando que agora o canal tem uma nova ferramenta em que você pode me mandar donates e assim me ajudar a comprar os jogos para fazer reviews, e é isso. Fui. Shoot level.